Graças a Deus. Estamos lendo a carta aos Efésios e hoje chegamos no capítulo 5. Vamos ler um tanto do capítulo 5 hoje. E vamos principiar lendo os versos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 5, 1 e 2. Graças a Deus. Capítulo 5, verso 1 e 2. A palavra do nosso Deus diz, fonte de vida para nós: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Senta no teu lugar, vamos retomar aqui a nossa leitura, uma leitura reflexiva assim da carta, mas só para a gente entender Efésios. Só para lembrar você que a centralidade desse texto toda, o grande foco aqui está na figura da igreja, né? Só para retomar um pouco, sendo que até aqui nós já construímos muita coisa, bastante conceitos e conhecimentos sobre esse organismo vivo, esse edifício feito de pedras vivas, como o texto diz, feito de homens e mulheres que compõem um corpo em que Cristo é a cabeça. Isso nós já meditamos. É um corpo em que Cristo coordena e governa. Ele diz o que serve e o que não serve. É um lugar, é um corpo onde Cristo fala e Ele dá o rumo. Isso somos nós, a igreja do Cristo vivo na terra. Isso sou eu e é você. E hoje eu preciso que você tome posse bastante desse capítulo 5 aqui, porque ele vai nos dar direcionamentos, sobretudo para a sua igreja, aquilo que serve e o que não serve para a sua igreja, em nome de Jesus, amém? Muito importante isso aqui. Na nossa última leitura, só para você emendar aqui, para não perder, no final, no capítulo 4, nós já iniciamos várias exortações sobre posicionamentos nossos, de cada um de nós, sobre nós que somos os membros desse corpo, e fomos lembrados da maneira ou da importância de viver aqui na terra, da maneira digna do nosso chamado, né? Isso nós vimos na outra vez que lemos, quer dizer, nós recebemos de graça dons maravilhosos, e esses dons, segundo Efésios, têm uma função muito clara de nos melhorar. Dons que existem para nos fazer crescer. Para quê? Para a edificação da igreja na terra. É para isso que servem os dons, isso nós já meditamos. Tudo que Deus nos disponibiliza, todo o crescimento que Ele proporciona, tem a intenção no coração dEle de fazer edificar a sua igreja. Portanto, nós fomos desafiados a cada um de nós a exercer o seu papel. Cada um de nós, todos nós que fazemos parte desse corpo, temos que fazer a nossa parte, cada um de nós individualmente, cada um de acordo com o dom e o chamado que Deus tem na sua vida. Igreja não é obra de uma pessoa, de um pastor, de líderes, não. Igreja é corpo de Deus, corpo de Cristo, formado por muitos membros. Cada um desses membros recebeu o seu dom, e ela é responsabilidade de todos que receberam da parte de Deus dons e receberam um chamado. Porque através daquilo que Ele nos deu, é através desse corpo vivo aqui na terra, a igreja, que Ele vai prosseguir a obra que Ele começou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso somos nós, nós já meditamos. No final do capítulo 4, já começaram várias exortações sobre atitudes que jamais deveriam fazer parte da nossa vida. Nós que queremos fazer parte, estar nesse projeto grandioso de Deus, coisas não podem ser vistas em nós, e nós vimos no final do capítulo 4, que a mentira, a ira, o engano, palavras torpes, que não edificam ninguém, e nós vimos que todas essas coisas não podem ser vistas, porque elas entristecem o Espírito Santo de Deus, lembra disso? E quando ele se entristece, o que ele faz? Simplesmente se ausenta, ele se afasta, né? E nós não fomos chamados para entristecer o Espírito Santo. Nós não fomos alcançados, recebemos tanta coisa para afastá-lo, não. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós somos resgatados pelo Senhor para chamar Ele para perto e sermos templo e morada dEle aqui na terra, para que nós possamos permitir que a justiça e a vontade de Deus seja conhecido por todos onde nós colocarmos a planta do nosso pé. Isso somos nós, eu e você,
nos planos de Deus. Percebe que existe algo arquitetado, né? Nós começamos falando desse grande plano de Deus. É algo, a igreja não é uma coisa ao acaso, não é invenção humana. E hoje nós vamos retomar aqui no capítulo 5, e de início nós vemos algo que Paulo, é comum nele, ele já tinha afirmado isso em outros momentos, porque ele já exortou em outros lugares a igreja a imitá-lo, né? A imitá-lo por quê? Porque em tudo que ele fazia, ele buscava ser um imitador de Cristo. Nós já lemos isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, 1 Tessalonicenses 1, 6, ele diz assim, ó, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Ele sempre chama a essa atitude que ele começa no capítulo 5. Quando nós lemos 1 de Coríntios, por exemplo, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele começa o capítulo dizendo no verso 1, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então veja, aqui nós temos um tema que é caro para ele, e novamente ele pede para a igreja de Éfeso, para que faça o que ele sempre buscou fazer na vida, o quê? Que ela seja uma imitadora de Deus. E aí isso pode ser um desafio que não sei se passa pela nossa mente, né? Se a gente constrói isso, afinal ser um imitador de Deus é algo que parece que está muito aquém da nossa capacidade, né? Afinal de contas ele é Deus, e eu sou o quê? Um ser humano, um pobre mortal. Que desafio doido é esse? E tem tanta essa carta aqui, parece que ela nos cutuca com algo muito relevante. Eu queria que você compreendesse esse algo hoje sobre nós, a igreja, porque Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Por quê? Bom, porque nós somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Constrói comigo, nós temos que imitá-lo porque nós somos filhos e filhas amadas por Ele. Nós que gostamos tanto de ser chamados de filhos de Deus, não gostamos? Eu sei que você gosta, eu também gosto. Nós temos que receber, então, da parte do Espírito Santo, que um filho e uma filha é alguém que vive com seu pai, é alguém que está com ele o tempo todo. Um filho é alguém que aprende dele tudo que precisa para viver, e por isso imita o seu pai naquilo que faz. Essa relação que a palavra de Deus nos ensina é uma relação normal entre pai e filho, porque o que é imitar? Isso que ele nos exorta. Antes de mais nada, eu queria já falar para você que imitação é o mais efetivo e eficiente método de aprendizado que existe. É o que mais funciona. Na filosofia, isso é chamado de mimesis, né? Eu já estudei sobre isso já por um tempo. É daí que vem a palavra mímica, né? Imitar. É interessante. Antes de ir para a escola, aprender a ler e escrever, as crianças já desde cedo começam a observar tudo, ver, e eles observam com atenção extraordinária, observam e imitam. Por isso que eles têm tanta facilidade de aprender. É impressionante, ali estava até comentando nas visitas, o menino está lá olhando, lá como que quer, daqui a pouco ele já sabe tudo que foi dito e sai fazendo igual. Eles olham, observam, aprendem e imitam, porque a imitação tem esse poder, ele tem essa capacidade, o ser humano nasce. Segundo o dicionário, imitar é reproduzir a imagem o mais exato possível de alguém ou de algo. O que é imitar? É reproduzir a imagem o mais exato possível de alguém ou de algo, ou de uma cena. Ora, é importante que se diga, meu irmão, minha irmã, eu e você somos irmãos porque somos filhos e filhas do mesmo pai, sim ou não? Nós temos um pai em comum, mas eu e você não nascemos. Na primeira vez que nós nascemos na carne. Jesus diz isso, né? O primeiro nascimento é em carne. E nós não nascemos como filhos e filhas de Deus. Nós nascemos como filhos e filhas carnais, filhos e filhas, não Deus que é espírito, mas da nossa mãe e do nosso pai. E assim por isso nós tivemos que morrer e nascer de novo. O nascer de novo aqui é quando nós nascemos, nós ganhamos o presente de poder mudar e nos tornar uma nova criatura, não é isso que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,17, nos tornamos uma nova criatura. Essa nova criatura agora, que morreu e nasceu de novo, a imagem feita à imagem e semelhança do Pai, e por isso vai ser filho e filha de Deus, e por isso vai ser transformado, precisa ser transformado em algo completamente novo, que agora não é mais a imagem antiga, carnal do Adão, mas é a imagem e semelhança do Pai celestial.
Por isso que Jesus diz em João 3, que nós nascemos uma primeira vez na carne, mas precisamos nascer uma segunda em espírito, para sermos espírito, imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Isso é ser filho e filha de Deus. Isso é importante se dizer. Todo mundo que está no mundo diz, eu sou filho de Deus. Não sei não. Se não morrer e nascer de novo, a imagem e semelhança do espírito, não sei. Portanto, ser filho e filha de Deus significa reproduzir fielmente, e aqui eu estou dizendo o mais exato possível, a imagem do Pai. Aqui está uma medida de filho, de filha. Reproduzir fielmente, por isso imitação. O mais exato possível é a imagem do Pai. Por essa razão a palavra de Deus nos desafia, nessa noite de cara, a sermos imitadores do Pai. Nós temos que ser imitadores de Deus. Afinal, qual que é o orgulho de um pai? É ver o seu filho trilhando seus caminhos, sim ou não? É ver o seu filho imitando a sua imagem, sendo semelhante a ele. Isso é o orgulho de um pai. E você acha que com Deus é diferente? Isso é plano de Deus para a minha vida. Então, se passou para a nossa cabeça que esse desafio é grande demais, imitar a Deus, como assim imitar a Deus? Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, eu quero que você receba. Sabe que tudo que Ele espera de um filho e de uma filha é isso. Que tudo que um filho faça seja para honrar e imitar o seu pai. Nós temos que olhar para as atitudes de Deus. Nós temos que ouvir Deus falar. Nós temos que receber o que Ele quer nos ensinar e aprender, e com isso imitar, fazer igual. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Acho que o texto diz, sejam imitadores de Deus como filhos e filhas amadas. Isso é muito lindo. Por mais que esse desafio pareça grande, entenda que Deus não espera nada de um filho, nem de uma filha, que Ele não tenha feito. Ele não vai te pedir nada que Ele... Portanto, eu te adianto que você não precisa fazer nada daquilo que Deus não fez por você. Nada. Não se preocupe. Você não precisa saber nada daquilo que Deus não te ensinou. Não se preocupe, Deus não vai cobrar de você nada que Ele não tenha te ensinado. Em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar, pensar, faça, fale e pense somente o que Deus já fez, o que Deus já falou e o que Deus já pensou. Não se preocupe, Deus não vai cobrar nada que Ele não tenha dado ou feito para você antes. E isso que Ele está nos cobrando aqui é muito claro, porque se limitar a ser um imitador de Deus é tão importante, porque quando você olha para Deus, o que você vê? Quando você pensa naquilo que você era, naquilo que era a sua vida, e em tudo que você fazia, e chega a Deus te abraçando, te alcançando, te amando, te salvando, você pensa o quê? Que esse Deus é um amor tão inexplicável, não é mesmo? Não é assim que a gente sente? Não é maravilhoso? Tudo que Ele espera de nós, imitadores, porque sabe o que você faz? Assim, quando você está diante desse amor que você não explica, ame também. Seja movido pelo mesmo amor, da mesma forma, em todo o tempo, viva em amor. Afinal, Ele que é Deus, por muito nos amar, nos deu o seu Filho unigênito, com a atitude maior e mais sublime de amor que alguém poderia ter por nós. Ele nos amou, e de nós é esperado o quê? Por isso que o texto diz, sabe o que é esperado? Vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso é ser imitador. Ele me amou tanto, olha tudo que Ele fez, por isso eu preciso viver em amor. Por quê? Porque eu tenho que imitá-lo. Significa que ser um imitador de Deus é que o Espírito, isso só se tornou possível sendo Ele Espírito, porque Ele sendo Deus, se esvaziou da sua glória e veio até nós como ser humano para ser imitado. Por isso que eu digo, você não precisa fazer aquilo que Ele já não fez por você. Ele não é Deus. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de todo o seu poder e sua glória e veio à terra como um ser humano. Por quê? Porque Ele queria que você o imitasse. Porque você vai ficar falando aqui, mas Ele é Deus, Ele é Espírito, como é que eu vou imitar? Não posso fazer isso, é loucura, assim, o povo está doido. Não, Ele foi ser humano, Ele se esvaziou. Tudo que Jesus fez aqui, antes de subir ao Pai, Ele fez como ser humano. Por quê? Porque você precisa aprender a imitar. Você quer ser um imitador de Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, entenda, porque Ele não nos pede nada que Ele não tenha feito por nós. Agora, aquilo que Ele fez, isso Ele espera. Aquilo que Ele fez por nós, isso Ele espera que nós imitemos em nome de Jesus. Você entende isso? Veja, verso 3 então. Do 3 ao 5, para você continuar aqui comigo. Está claro isso para vocês? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ser um imitador daquilo que Deus fez, e ele vai dizer, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual,
como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, algumas versões de avareza. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Até aqui, já está assustador demais. De nós, Deus espera o quê? Bom, que nós sejamos os seus imitadores e imitadoras, sim ou não? Como assim? Deus é Espírito, como é que vamos imitar? Sim, Ele se esvaziou de toda a sua glória, Ele encarnou como ser humano para a gente ter o que imitar, para a gente poder seguir o seu exemplo. E por isso, depois de Cristo, nós temos como olhar, aprender, e nós temos como imitar. Então, queridos, determinadas coisas, presta atenção, não devem nem passar pela nossa cabeça, quiçá fazer. Eu vou lembrar o tempo todo, esse texto não foi escrito para o mundo, esse texto foi escrito para a igreja. Se está escrito aqui é porque estava acontecendo dentro da igreja. Nós somos imitadores dele, determinadas coisas não podem nem passar pela nossa cabeça, porque ele diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de impureza, de avareza, porque essas coisas impedem que as pessoas vejam Deus através de vocês. Impede. E é bonito isso demais. Impede que veja o quê? Que Ele é o quê? Santo. Ele é santo. Presta atenção aqui. Tem coisas que definitivamente não são próprias para um filho e filha de Deus. O texto diz isso. Por quê? Porque não refletem a imagem do Pai. Porque não é coisa de imitador de Deus. E eu quero que você tome posse. Do mesmo jeito, ele vai falar obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais, não cabem. Conversinha fiada, com duplo sentido, não cabe. Por quê? Porque são inconvenientes, ele diz. Essas coisas são inconvenientes. Eu acho muito lindo, porque algo inconveniente, se você for procurar a tradução, é algo desagradável, é algo que importuna os outros, é algo que cria uma objeção, ou seja, uma coisa inconveniente é algo que impede que algo aconteça. Inconveniente, impede que algo aconteça. Observe isso, que sabedoria maravilhosa. Ao invés de coisas inconvenientes, nós que somos imitadores e imitadoras de Deus, temos que nos encher de ações de graças, né? O texto vai dizer aqui. Vejam que ele diz algo com muita convicção, porque ele diz: podem estar certos do que eu vou dizer, quer dizer, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Alguém que é imoral, impuro e avarento ou ganancioso, que no fundo é idólatra, não vai receber nada do reino de Deus, não tem nada com Deus. E eu não sei se isso te preocupa, porque é muito interessante que no rol das coisas, de coisas tão indevidas que a palavra está nos apresentando, coisas tão inconvenientes, que vai nos impedir de alcançar o reino de Deus, ele colocou o quê? A avareza, a ganância. E eu acho isso um desafio, quer dizer, pessoas que têm ânsia por ganhar demais, cobiça, pessoas que querem ter sempre mais, receber mais do que os outros, são taxadas do mesmo nível das imoralidades sexuais, das impurezas, das obscenidades, né? Eu acho que isso precisa da nossa atenção um pouco, assim, porque hoje em dia parece que ser ganancioso virou uma virtude, né? Parece que uma pessoa dessas que quer ganhar mais, ser mais rico, e até mão de vaca, parece que virou até uma virtude no mundo de hoje, no mundo da grana. Entretanto, no mundo de Deus, entretanto, no reino de Deus, é tanto pecado quanto qualquer atitude imunda que você vê por aí. A ganância, a avareza. E eu quero chamar a tua atenção nisso, possivelmente pior, porque o texto diz que a ganância é idolatria. De todos, talvez idolatria é o pecado que mais entristece o Senhor, porque é uma coisa que Ele não tolera desde o início, quer dizer, significa que o ganancioso, por que é idólatra? Porque tem outro Deus, o avarento tem outro Deus, e por isso não tem nada a ver com o Senhor, não vai ter nada no reino de Deus, não vai ter, porque lembra que quando Deus nos deu o primeiro conjunto de leis, qual foi o primeiro conjunto de leis que Deus nos deu? Os 10 mandamentos, não foi? Lá no Monte Sinai,
a primeira coisa que Deus falou, isso aqui é para vocês seguirem, o primeiro conjunto, os 10 mandamentos, e ele começa com o primeiro mandamento de todos, o primeiro mais importante: não terás outro Deus além de mim. Pronto, começa aqui. Quer ser meu filho, quer se relacionar comigo? Não terás outro Deus além de mim. Então veja, para o ganancioso, por exemplo, dinheiro é Deus. E aí que está o problema, porque ele é idólatra. E a carta diz que está arrolado naquilo que tem de pior no ser humano, porque ele é idólatra. E eu preciso chamar a tua atenção aqui, porque a palavra de Deus fala de coisas que não deveriam nem passar pela cabeça dos santos. É um texto pesado, eu sei. E eu preciso também entender aqui com você, nesse momento, que é precioso, porque está falando disso, o que é santidade. O que é santidade? Porque quando a gente fala de santidade, as pessoas já pensam aqui na cabeça num monte de normas morais que a gente tem que seguir, né? Então eu sou assim, eu não faço isso, tá, então eu sou santo. Ou então pensa que eu sou separado do mundo, eu não passo nem na porta do boteco, eu não sei o quê, né? Eu não passo na porta do boteco porque ele me quebra, né? Toma todo o meu dinheiro, né? Mas a gente pensa que santo é ser separado, e a gente não entende que essa norma de santidade como separado, esse conjunto de regras morais para seguir, santidade bíblica é um negócio que vai muito além, vai além disso, é isso que o texto está falando aqui. Eu quero que você pense comigo um pouco. Presta atenção aqui nisso que é muito importante. A grande questão aqui que está por detrás dessas atitudes que o texto fala, é que não pode ser nem pensado na vida dos santos. Quer dizer, o que está por detrás dessa falta de santidade? O texto diz aqui de moralidades sexuais, obscenidades, impurezas, gracejos, conversas tolas de duplo sentido. Também a ganância, a cobiça, não deveriam nem ser mencionados entre os santos. Por quê? Olha, pastor, porque é pecado. Sim, mas qual que é o problema dessas coisas? Não sei se você parou para pensar nisso. Qual é o problema da falta de santidade? O que realmente causa em nós? E eu queria dizer para você nessa noite, eu quero que você aprenda isso. Sabe qual é o problema da falta de santidade? É que ela nos afasta do Senhor. Assim como a santidade nos aproxima de Deus. Eu quero que você tome posse disso. O texto fala que, por exemplo, os gracejos inconvenientes, e é inconveniente, impede algo, não devem fazer parte da nossa vida porque é desagradável, importuna os outros, e principalmente porque cria uma objeção. Impede algo, impede o quê? Impede a presença de Deus. Por isso que não cabe na vida dos santos. O que não cabe? Fazer nada que tire Deus da nossa vida, que nos coloque na presença do Senhor. Presta atenção. Da mesma forma a cobiça, porque a palavra de Deus diz que ganância e cobiça é idolatria. E o que é idolatria? Ter outro Deus além do Senhor, sim ou não? Veja, se nós cobiçamos e tem outro Deus além do Senhor, nós vamos fazer o quê? Afastar o Senhor da nossa vida, você sabe disso. Se nós valorizamos determinada coisa mais do que nós valorizamos Deus, nós estamos afastando o Senhor. Por isso, impede a santidade, porque santidade é você se colocar na presença de Deus. Então, só para resumir aqui para vocês, vocês vão entender que o conceito bíblico de santidade é mais do que aquilo que os fariseus acham, que é ser separado do mundo, que isso faria deles santos. Não, Jesus, por exemplo, é exatamente o contrário, porque Jesus era tudo menos separado, Jesus era o tempo todo misturado. Isso era a raiva deles. Esse cara diz que é o Filho de Deus, é Messias, vive misturado com pecadores, publicanos e prostitutas. Sim, misturado fazendo o quê? Dando vontade de Deus na vida deles e chamando ao arrependimento, para conversão e para mudança de vida. Quer dizer, misturado, mas revestido da presença de Deus o tempo todo, oferecendo salvação para os pecadores arrependidos. Por isso, quando você olha para Jesus, você entende que santidade na Bíblia é estar o quê? O tempo todo revestido pelo Espírito Santo de Deus, o tempo todo na presença de Deus. Isso é santidade. Porque a gente se veste de um negócio aí para dizer que a gente é santo. E eu não sei se isso é santo. Para mim isso chama santarrice, não santo. Porque para uns mostram, e lá nos escondidos não sei o que mostra. Queridos, santos são os que não entristecem o Espírito Santo de Deus e fazem tudo para ser templo e morada dele. O tempo todo, porque Deus é na minha vida, Ele anda comigo. Tem muitos momentos na Bíblia Sagrada que demonstram isso. Eu vou só lembrar um para vocês aqui brevemente. Vocês sabem que quando Moisés morreu, o Senhor empossou o segundo, Josué, no lugar dele, sim ou não? Moisés morreu, o Senhor empossou Josué no seu lugar.
E o Senhor chega nele no capítulo e fala: olha, eu quero que você seja forte e corajoso, porque eu vou ser contigo, tanto quanto eu fui com Moisés. Sim ou não? Essa é a ordem do Senhor. E você vai então fazer o seu primeiro feito como novo líder. O que? Você vai fazer esse povo cruzar o Rio Jordão e vai tomar posse da terra prometida. Josué, lógico, né? Deve ficar doidinho. Mas ele recebe essa primeira incumbência do Senhor, fazer o povo cruzar o Rio Jordão, para tomar conta da terra. E Josué então, ali ele pede para todo o povo se preparar. Olha, se preparem. Ele vai nos líderes e fala com o povo todo, se prepara, porque hoje o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu vou ler para você Josué 3, versos 5 e 6. Verso 5 diz assim, Josué 3, disse Josué ao povo: santificai-vos, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Eles andaram com a arca na sua frente e eles viram maravilhas sendo acontecendo. Sabe o que a Bíblia diz? Quando os sacerdotes, levando a arca na frente do povo, pisaram na beira do rio, o rio se abriu todo e o povo passou e cruzou o rio no pé seco, em nome de Jesus. Mas veja a ordem foi qual? Santifiquem-se, santifiquem-se. Como? A arca da aliança vai adiante de vocês. Vocês sabem o que é a arca da aliança dentro do povo de Deus? Era o que simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Você entende isso, sim ou não? O que é santificar aqui? Presta atenção, em nome de Jesus. Santidade é estar como aquele povo, caminhando, mas adiante dele vai quem? Vai o soberano Deus. É aquele povo vivendo, mas vivendo em todo o tempo ao seu lado, o que faz, onde está Deus junto com ele. É a presença de Deus que torna o povo de Deus santo, querido, em nome de Jesus. Não é a roupa, não é a falação, não é o versículo da Bíblia decorado, é a presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus, independente de onde estivermos. Santidade não é estar só na igreja, tem que ser no ônibus também. Tem que ser na escola, sim ou não? Tem que ser no trabalho, tem que ser na festa, sei lá, se na balada também. A gente não vai na balada, mas sei lá. Se fosse, tinha que ser santo também, uai. Não me interessa. Então eu quero que você entenda isso, não é só na igreja. Por que adianta ser só na igreja? Porque está na igreja, mas não está no centro da vontade de Deus. Adianta o quê? Aqui, se fizer uma forcinha assim, abre uma asa de tão anjo, candura pura, uma auréola branca resplandecente, sai lá para a rua, a asa vira chifre, que diabo? O que adianta? Onde é que nós temos que ser santos? Onde é que tem que estar a presença de Deus na nossa vida? Eu quero Deus em tudo quanto é canto que eu tiver. Eu quero Deus na fila do banco comigo. Eu quero Deus no meu trabalho. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero Deus no meu sono. Eu quero Deus o tempo todo, porque eu quero ser santo. Eu quero a presença dele comigo, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que a igreja é a reunião dos santos e das santas. É isso aqui. Isso é igreja. Por quê? Porque a igreja é a reunião do povo que não faz nada sem ter a presença de Deus consigo. Santidade é a reunião de homens e mulheres santificados em nome de Jesus, amém? Por isso o texto diz que entre vocês não deve haver nem sequer menção dessas coisas, porque elas não cabem na vida de alguém que tem a presença de Deus no seu lado, ué. Por isso que não pode nem passar pela cabeça, sob pena de ter o Senhor se afastando da sua vida. E aí, cadê a santidade? Não tem santidade. O Senhor se afastou, querido, outro você encosta na hora. Então esse conceito de santidade restrito a atitudes moralistas que nos tornam santos, não sei se é santidade ou é santarrice isso, porque às vezes a pessoa faz coisas corretas e acha que isso é santo, mas daqui a pouco faz uma tremenda bobagem, aí deixou de ser santo, é isso? Então, uma hora você é santo, daqui a pouco você não é santo mais. Né? O cara dá uma fechada em você no trânsito, o cara te xinga, você vai lá e xinga de volta, quer dizer, deixou de ser santo, né? Alguém te agride, você lá quer dar um tapa na cara, deixou de ser santo, aí na igreja você diz, isso não é santidade, não é isso. Em nome de Jesus, santidade genuína é jamais fazer nada na vida que afaste a presença do Senhor dela, seja ela o que for, em nome de Jesus, amém? Como bem disse Paulo no texto, determinadas atitudes não deveriam estar na nossa cabeça. Por quê? Porque é pecado? Sim, não só, mas porque impede algo. Impede algo, impede o quê? A presença daquele que é santo em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Entende isso? Tem santo aqui nessa noite? Tem ou não tem, pelo amor de Deus?
Versículo 6, leia comigo. Vocês estão entendendo essa palavra? 6 e 7 diz assim, ó. Depois vocês vão ler o capítulo 5 de novo em casa, tá bom? Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Veja, se lá fora é normal, se no mundo tanto as obscenidades, a avareza são normais, tanto faz parte, a vida é assim. Hoje em dia todo mundo busca ter mais dinheiro mesmo, hoje em dia todo mundo está na internet, né, sei lá, eu queria dizer para você, faz parte de lá, mas nós não imitamos o mundo, nós não imitamos o Senhor. Nós somos imitadores de Deus, querido. E eu queria que, sem usar de discurso moralista, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito afeito a essa coisa de moralismo, não é disso. Eu queria dizer para você, hoje em dia, esse negócio chamado evangélico, está virando um negócio qualquer nota, que eu todo dia vejo na internet, igual eu vi hoje, eu fico pensando, que diabo é isso? Porque parece que o mundo inteiro está querendo ser evangélico agora, já perceberam? Dizem que, em número, nós somos cada vez maiores no Brasil. Dizem que em alguns anos nós seremos a maioria do povo do nosso país, seremos evangélicos, nós. Entretanto, eu sempre fico me questionando, porque o mundo está querendo ser evangélico. Mas será que o evangelho tem sido a medida desse mundo que está apaixonado pela igreja evangélica? Será que esse texto de Efésios aqui pode ser lido em toda a igreja evangélica que está aí? Evangélico se tornou um negócio legal pra caramba. Todo mundo quer. Todo mundo está desejando. Por isso, normal agora é ser crente. Mas não qualquer crente, crente ganancioso. Porque hoje mesmo já mandaram lá no YouTube uma pregação que o título é "Você precisa ser rico". E a irmã com a bandeira do Brasil lá na igreja, lendo a Bíblia e falaram: "Irmão, Deus paga bem". E eu falo: que Deus é esse? Só se for o capeta. Eu não sei, é crente dando risadinha para obscenidade, sabe? Conversas tolas, gracejinhos inconvenientes. Me desculpa, para mim, evangelho é outra coisa. A gente tem que entender o que a gente quer. E assim, não querendo ser moralista mais uma vez, eu queria dizer para você, existem princípios que Deus espera de nós. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas. Existem coisas que Deus quer ver em nós. E isso é importante, querido, que aquilo, até onde a palavra de Deus me ensina, tem coisas assim que Deus espera de nós. E Ele espera que nós sejamos o quê? Seus imitadores, suas imitadoras. Não imitadores do mundo, que nesse mundo que eu no mínimo chamaria de inconveniente, que me impede, que me atrapalha, que me deixa que coisa não aconteça na minha vida. Presta atenção, por isso o conselho para a igreja de Éfeso, aqui não se deixem ser enganados por aparências, por palavras tolas, não irritem o Senhor, não atraiam para si não participem com eles dessas coisas. Em outras palavras, não afastem o Senhor do meio de vocês. Palavra para a igreja isso aqui. Não impeçam o Senhor com inconveniências. Eu não sei se daqui a uns 10 anos, se a coisa continuar do jeito que está, talvez a gente vai ter que mudar nosso nome, porque continuar do jeito que está indo, eu não sei. Eu não sei se eu quero fazer parte disso, mas enfim, está aí a igreja. Queridos, esse lugar que esse povo está vivendo, eu já conheço. Você já conhece, nós já conhecemos. E eu quero dizer para você, mais do que nós conhecemos, presta atenção aqui, Deus já nos tirou de lá. Esse lugar destrutivo, Deus já nos tirou de lá, tome posse disso. Esse lugar de pessoas mal conduzidas, movidas inconvenientes, por exemplo, por um sexo comercial, apelativo, banalizado. Outro dia tinha um post na internet falando das roupinhas das irmãs pregando na igreja. Não é questão de moralismo, mas assim, gente, virou piada. Achando que agora, você quer ser moderno? Seja bem obsceno que você vai ser moderno. Posta um nude que amanhã você vai ter milhões de seguidores. Aonde? Nos evangélicos? É ser moderno. Viver de forma desrespeitosa, quer dizer, ninguém respeita ninguém, eu respeito, eu estou doido. Eu posso estar ficando velho, talvez seja eu velho, 60 anos batendo nas costas. Mas querido, esse lugar eu já conheço, você já conhece, nós já conhecemos, e por isso, muito obrigado.
Eu sei para onde isso leva. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha família. Eu não quero isso na minha casa. Eu não quero. O Senhor já me mostrou, Ele já me tirou de lá, assim como Ele já tirou você de lá, em nome de Jesus. Deus deseja nos dar uma vida liberta de toda opressão imposta como escravidão. Agora, para muita gente hoje em dia, a promiscuidade, a necessidade de mostrar o corpo para todo mundo ver, que é normal, a exposição da intimidade da pessoa na internet, pelo amor de Deus, só serve ter seguidores se você mostrar o seu banheiro, senão ninguém olha para você. Que diabo é isso? O que está virando isso? Uma roupa que serve como embalagem de uma mercadoria muito barata. Meu irmão, isso não tem nada de moderno. Para mim é coisa de gente que é escravo de um mercado que está dando muita grana. Estão ganhando dinheiro com isso. Não são pessoas, são mercadorias expostas numa vitrine de um celular, vendendo. Eu no meu mestrado eu li um livro que chama Pessoas Transformadas em Mercadorias, do Bauman, um livro maravilhoso. As pessoas vão ser transformadas em mercadorias para serem vendidas em telas de celulares. É isso que está virando o mundo, e nós vamos participar disso, é isso? Por isso o texto diz, não vai nessa vibe, não entra nessa, porque veja, da mesma forma, do mesmo jeito, gente que é escravo desse mercado, e gente apegada ao dinheiro, às posses, ao luxo, essa gana por ter mais do que os outros, para mim muito obrigado, porque eu sei para onde isso leva, isso escraviza a nossa vida, eu sei o peso das correntes, sobretudo, eu não quero, porque Deus já me tirou de lá também, eu não quero isso para mim. Essa medida que esse texto está dando para a igreja, antes era o que nós tínhamos, mas agora nós somos libertos, fomos ou não fomos? Fomos, Cristo, não fomos, Cristo? Agora, era o que nós tínhamos, agora nós somos libertos, agora nós sabemos que vida não é isso não, porque agora os nossos olhos foram abertos, e agora foi nos dado o direito à escolha, e viver não é mais ser uma pessoa inconveniente, viver é fazer tudo por amor em nome de Jesus, por amor. Veja verso 8, veja se eu não tenho razão, e ele vai dizer assim, porque outrora, antes, vocês eram o quê? Trevas, mas agora vocês são o quê? Luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja isso. Você está achando essa palavra pesada? Se você está achando pesada, liga para o Espírito Santo de Deus e fala assim, para de escrever essas coisas, o problema é dele. Então meu irmão, ele já nos tirou de lá, porque outrora éramos um negócio meio estranho e escuro, mas agora a luz do mundo já nos alcançou, sim ou não? Ela já chegou na tua vida, ela já iluminou, e nós somos o que? Luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor, e eu insisto naquilo que eu sempre digo, não é que eu sou luz por mim mesmo, porque tem gente que lê lá, por exemplo, Mateus dizendo que vós sois a luz do mundo, que nós somos luz por nós mesmos. Não, dentro de nós não tem luz não, meu irmão, tem quartos escuros. Não compra essa conversa mole não. Tem pessoas que dizem que dentro de cada ser humano tem uma centelha divina. Isso é mentira. Tem centelha divina nenhuma dentro de nós. Não existe luz própria. Enfim, a verdade é que a ordem bíblica é que nós temos que ser luz aonde? No Senhor. Não em nós. No Senhor nós somos luz. Ou seja, nós somos imitadores e imitadoras dele, e por isso nós somos santos, e se somos santos, a presença dele é em nós o tempo todo, e nós somos templo e morada do Espírito da luz, e assim nós realmente temos luz dentro de nós, porque sem isso, sem santidade, não tem luz nenhuma, tem escuridão dentro de nós, a coisa é feia, assusta, tem que ter comprimido para dormir, senão não dorme, porque é feio. Então em nome de Jesus, presta atenção, luz nossa? Não, luz da presença dele em nós, luz no Senhor, luz do Espírito Santo de Deus que habita a nossa vida, porque nós queremos ser santos, nós queremos Ele conosco. Como é que eu sei que eu tenho essa luz? Ora, porque eu vivo como um filho e uma filha da luz, que é Ele, porque eu tento imitá-lo, porque eu vivo o tempo todo, eu vivo assim, se eu estou na presença dEle, se eu vivo para agradá-lo, não para entristecê-lo, como a gente vive, eu vou ter a presença dEle comigo, e os frutos serão vistos. Ele fala de frutos da luz, e aí nós vamos resplandecer através do quê? Toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Por quê? Porque nós somos bons, nós somos justos, nós somos verdadeiros? Não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e dele nós recebemos, segundo o texto, o dom de discernimento, e por isso, assim nós sabemos discernir o que é agradável a Deus e o que não é.
Meu irmão, minha irmã, crente que não sabe se aquilo é de Deus ou não é, se aquilo é bom, pelo amor de Deus. O texto diz que nós temos que aprender a discernir o que é agradável a Deus e o que não é. Se não tem esse discernimento, significa que não tem Ele morando. Significa que não tem santidade se a gente não sabe se é de Deus ou não é de Deus. A gente vai no vibe, mas, nossa, o irmão lá no YouTube fez, eu também faço. A irmãzinha da outra igreja lá falou que é assim, também é, está no YouTube. Se a gente não sabe discernir o que serve para Deus, é porque não tem santidade, não somos imitadores dele, ponto, acabou. Nós estamos imitando outra coisa. Talvez a igreja esteja imitando outra coisa, presta atenção. Por isso igreja é reunião dos santos que querem imitar o seu Senhor, e por isso tem a presença dele o tempo todo, e assim mostra os frutos, porque tem discernimento, sabe o que serve para Deus e o que não serve. Isso é povo de Deus. É assim, povo assim. E é povo, verso 11, que eu estou indo para o fim já. É povo, verso 11, que não participa das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até de mencionar dá vergonha. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, em nome de Jesus. Entenda a diferença em seguir a onda, a vibe do mundo, em querer ser um imitador do Senhor. É muito diferente, é outro negócio, é outra vida. Presta atenção, inclusive dentro dessa igreja coaching, faz um biquinho assim comigo, coach, essa igreja de autoajuda miserável, que não pede ajuda para o alto nunca, mas é autoajuda, discurso de exaltar ego, esse negócio é para essa igreja que talvez está falando, quer dizer, cadê o Senhor? Meu irmão, eu quero reafirmar nessa noite, eu estou indo para o final, o meu compromisso neste lugar não tem a ver com nenhuma moda religiosa, porque eu já vi algumas e eu não estou afim de nenhuma delas. Eu não quero nada do que diz respeito a isso que as pessoas estão tentando dizer que é igreja. O meu compromisso neste lugar é com Jesus Cristo, com mais nada. O dia que eu não puder pregar Jesus Cristo como Ele é aqui, eu vou para minha casa, fecho a minha porta e vou aproveitar minha casa, e pronto, acabou. Porque isso é compromisso de vida. É Ele que eu quero imitar, é só Ele, é a Ele que eu devo satisfação. Por isso eu quero que você fique atento. Nós não podemos compactuar com coisas que o texto chama de escuras, sabe? Coisas, será que é? Se você já colocou será na frente, esquece, não é. Porque se é dele, você sabe. Será que isso é de Deus? Não tem isso. Lembre-se que a palavra não é para o mundo, aqui é para a igreja. De novo, não podemos participar de coisas que são infrutíferas, porque são feitas às escuras. Antes temos que levá-las à luz, porque tudo que é exposto à luz, todo mundo pode ver, não fica nada oculto. Povo de Deus, igreja, santos, santidade. Eu não sei se você entende a nossa responsabilidade nesse tempo que nós vivemos de ser a igreja do Cristo vivo, porque agora que nós somos alcançados, nós somos tirados de lá, o nosso papel é ser luz no Senhor. E se nós somos luz, não haverá escondidos. Tudo vai ter que ser revelado, não se preocupe, porque quem gosta de viver no escuro é porque gosta de dormir, né? Mas quando a Bíblia fala de dormir aqui, é porque morreu espiritualmente. São mortos espirituais, e por isso eu e você já acendeu, o interruptor já acendeu na nossa vida, e nós acordamos. A luz se fez, nós acordamos, meu irmão, presta atenção aqui, nós acordamos. Então eu queria dizer para você, fica atento, porque dentro da igreja tem gente adormecido, tem gente olhando para os lados, esperando não sei o que, na presença de Deus. A palavra está falando, a pessoa não está discernindo, está olhando, meu Deus do céu, esperando o que? Ao invés de se posicionar, ao invés de se levantar e iluminar, acaba compactuando com coisas que não edificam em nada, coisas que são inconvenientes. E se são inconvenientes, impedem algo na nossa vida, em nome de Jesus. Então o nosso papel aqui é imitar Cristo. O nosso papel é de viver de forma até a presença dEle o tempo todo conosco, e sermos essa reunião dos santos aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Toda luz que Cristo é precisa iluminar. Mas como ela vai? Se aqueles e aquelas que deveriam viver para ser luz no Senhor estão apagadinhos, não estão nem enxergando onde é que Deus está, onde é que Deus não está, porque está imitando tudo aí. Não pode, em nome de Jesus. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem,
que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Cadê Deus nisso? Entendam, busquem discernimento que o Espírito nos dá. E eu quero que você tome isso para a tua vida nesse ano. Setembro ainda? Outubro de 2023, no Riacho Grande. Tome isso para a tua vida. Aproveite ao máximo cada oportunidade que Deus está nos dando. Não perca a oportunidade. Por quê, pastor? Porque os dias são maus, e como são. As coisas estão estranhas, meus irmãos. As coisas estão querendo impedir a presença de Deus em nossa vida. As coisas estão muito inconvenientes lá fora. Então não perca a oportunidade. Os dias são maus, e se nós tirarmos como quem dorme, nós não vamos ter discernimento sobre aquilo que é agradável ao Senhor. Mas não, nós não somos insensatos, não. Nós aqui compreendemos qual é a santa vontade de Deus para a nossa vida. É isso que nós buscamos aqui todos os dias, sim ou não? E é isso que nós temos compromisso em nome de Jesus, amém? Só para encerrar aqui, porque eu queria acabar o versículo, vou ler do 18 ao 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Então eu termino dizendo, querido do Senhor, querida do Senhor, eu preciso que todos nós vamos para as nossas casas hoje, com esse desafio moleza espiritual, né? Nós temos que ser imitadores de Deus. Por quê? Porque eu sou um filho amado, você é um filho, é uma filha amada por Ele, e por tanto Ele nos amar, nós temos que imitá-lo. Você não compactua com qualquer coisa. Por quê? Porque você não é qualquer coisa. Você não está em qualquer lugar, porque você não é qualquer um. Não, você é um filho, é uma filha amada por Deus. Você não faz o que todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Você é um filho e uma filha amada por Deus. Isso não significa nada, significa demais. Nós não somos qualquer coisa. Ai, pastor, mas lá na igreja tal é assim. Ah, é? Então tá bom. Ah, mas lá eu vi outro dia na internet que foi assim. E aí eu penso assim, você perguntou para o soberano pastor da tua vida o que é que você tem que fazer de verdade, se isso é de Deus ou não? Você perguntou para o Espírito Santo de Deus se isso é o que o Senhor tem para a tua vida? Não sei. Parece que a gente está meio iludido. Nós agora somos evangélicos, nós vamos mandar no Brasil. Vamos mandar no Brasil, vai virar uma bancarrota lascada isso aqui. Eu não quero isso não. Em nome de Jesus, presta atenção, querido, em nome de Jesus, nós temos que imitar Jesus Cristo. Você não imita o que a denominação manda, você imita Jesus Cristo. Você não é o da moda, você é de Cristo, entende? Você é dele. Então, como filhos e filhas amadas de Deus, que nós possamos ter esse discernimento que o Espírito Santo de Deus dá para a sua igreja. Por quê? Porque nós acolhemos para a nossa vida aquilo que a palavra de Deus tem, e só. E aquilo que não procede da palavra de Deus, chuta que não serve para você em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso? É duro isso aqui? Ah, é duro, mas salva. É duro, mas nos leva para o reino de Deus. Por isso eu quero que você receba em nome de Jesus e aplauda o Senhor, porque Ele é bom, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, fica de pé. Fica de pé, vamos adorar.